Caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, é uma grata satisfação estar aqui hoje com você compartilhando conhecimento nesse programa. Meu nome é Anderson Costa, professor de Direito Penal e Processo Penal. E hoje, em decorrência das nossas aulas, a gente vai responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas em relação ao conteúdo que a gente ministrou. Hoje estamos aqui com a Giovana, estudante do curso de Administração do 6º semestre, e com o aluno Guilherme, aluno do curso de Direito do 9º semestre. A Giovana trouxe algumas perguntas para a gente e a gente vai bater um papo em sequência, também falar com o pessoal aí que está nos acompanhando via WhatsApp. Vamos lá, Giovana. A obediência de superior hierárquico como causa que exclui o crime aplica-se somente à administração pública ou ela se estende também às instituições privadas? Bem, excelente pergunta, Giovana. A gente bateu um papo na nossa aula falando sobre a teoria tripartida do crime e um dos elementos é a culpabilidade. Quando a gente fala em culpabilidade, nós temos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. O artigo 22 do Código Penal, ele traz como causas que excluem a culpabilidade a coação moral irresistível e a obediência de superior hierárquico desde que a ordem não seja manifestamente ilegal. Esses requisitos, eles afastam o que a gente chama de exigibilidade de conduta diversa. Portanto, eles afastam a culpabilidade enquanto elemento do crime. Por muito tempo se discutiu a questão de a ordem de superior hierárquico ser atinente exclusivamente à administração pública, considerando o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Contudo, hoje a discussão moderna na doutrina e na jurisprudência tem admitido sim que se aplica às relações privadas, considerando que a subordinação é um dos requisitos, inclusive, do vínculo de emprego. Então, o empregado ele não questiona a ordem do seu chefe, ele cumpre, claro, quando ela não tem o caráter manifestamente ilegal. Considerando que se o caráter da ordem for manifestamente ilegal, responde pelo crime o autor da ordem e aquele que cumpre a ordem. Já quando não tem o caráter manifestamente ilegal, responde somente o autor da ordem, ficando, portanto, isento de responsabilidade criminal aquele que está cumprindo a ordem de seu superior hierárquico. É isso, Giovana. Então, feita essa pergunta e trazendo a resposta com base no artigo 22 do Código Penal, vamos agora chamar o pessoal que está participando com a gente via WhatsApp. Vem conosco. Oi, eu sou Miguel Chomsky, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, cursando Direito, segundo período. E, professor, eu tenho uma pergunta. Qual a diferença entre legítima defesa e estado de necessidade? Beleza. A legítima defesa e o estado de necessidade constituem causas que excluem a ilicitude do crime. Ambas estão previstas no artigo 23 do Código Penal, o estado de necessidade no inciso 1 e a legítima defesa no inciso 2. Quando eu falo em estado de necessidade, os requisitos estão no artigo 24 do Código Penal, que diz: age em estado de necessidade aquele que, em situação de perigo atual, que não deu causa e nem de outra forma poderia evitar, acaba sacrificando um bem jurídico, cuja a circunstância de não sacrifício não era razoável exigir. Então, observe que quando uma pessoa está numa situação de desmoronamento, de ataque de um animal, quando ela vai se afogar, por exemplo, estando num bote mais de uma pessoa e ela precisa salvar a sua vida e para isso empurra um terceiro para poder não morrer afogada. Quando ela corre, um animal corre atrás dela para que o animal não ataque, ela acaba se voltando contra o animal ou joga uma pessoa para que o animal ataque aquela pessoa e ela salve a própria vida. Um exemplo clássico foi o que aconteceu na Boate Kiss. Lá, muitas pessoas, para não morrerem carbonizadas no ambiente fechado, acabaram pisoteando outras para salvarem as próprias vidas. Então, no estado de necessidade, o agente sacrifica um bem de igual hierarquia ou de menor hierarquia. Nunca pode se alegar em estado de necessidade o sacrifício de um bem de maior hierarquia para salvar um de menor. E é importante lembrar que não pode avocar estado de necessidade aquele que deu causa ao perigo. Então, no caso, o garante, por exemplo, ele também não pode alegar estado de necessidade. Então, se eu dei causa a um incêndio, por exemplo, eu não posso sacrificar alguém para salvar a minha vida
e alegar estado de necessidade, sendo que eu dei causa àquele perigo. Já a legítima defesa tem os seus requisitos no artigo 25 do Código Penal e traz como elementos usar os meios moderados e proporcionais para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Quando falamos em injusta agressão, estamos falando de um ataque de outro ser humano. Somente um ser humano pode agir de forma livre e consciente para agredir uma pessoa. Então, usar os meios moderados e proporcionais para repelir aquela injusta agressão perpetrada por outro ser humano, sim, constitui a legítima defesa. É importante lembrar, por exemplo, que cai em provas, isso caiu inclusive já no exame de ordem, não foi uma ou duas vezes, o fato de um cachorro se soltar, correr atrás de uma pessoa e a pessoa acabar atingindo o cachorro. Pergunta-se qual o instituto? Estado de necessidade. Por quê? Porque o animal não agride, o animal gera uma situação de perigo. E o estado de necessidade exige que o perigo seja atual. Já quando uma pessoa incita um animal para atacar outro ser humano, eu me defendo não do ataque do animal, mas sim da agressão do ser humano que está usando o animal como meio, como arma. Aí eu tenho a figura da legítima defesa. A legítima defesa, como o próprio nome já diz, no Instituto, pode ser para repelir a agressão atual, que está acontecendo, ou iminente, aquela que vai acontecer. Já o estado de necessidade, ele diz respeito exclusivamente à questão do perigo atual. Espero que tenha ficado claro. Considerando aí que ambas excluem o crime, porque ambas recaem sobre a ilicitude, que é o segundo elemento do crime, considerando aí a teoria tripartida. Ok? Então agora vamos para a pergunta do nosso aluno aqui no estúdio, o Guilherme. Professor, qual a natureza jurídica do privilégio no crime de homicídio? A natureza jurídica do privilégio no crime de homicídio. Quando a gente fala do privilégio no crime de homicídio, nós estamos falando do parágrafo 1º do artigo 121. O privilégio no crime de homicídio propriamente dito constitui uma causa especial de diminuição de pena, considerando que o parágrafo 1º diz: o agente que age sob relevante valor social, relevante valor moral ou dominado por violenta emoção logo em seguida injusta provocação da pena, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. O que isso quer dizer? O agente que no júri tem reconhecido esse benefício tem a sua pena diminuída. Esse critério de redução é um critério subjetivo. O juiz ele vai reduzir de 1 a 2/3, levando em consideração as peculiaridades do caso. Mas, além de causa de diminuição de pena, é muito importante lembrar que o privilégio ele afasta a hediondez no crime de homicídio qualificado. A gente falou na nossa aula que é possível a existência do homicídio privilegiado qualificado. Quando? Quando houver uma privilegiadora e houver uma qualificadora de ordem subjetiva. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que mata o próprio estuprador utilizando um meio cruel, tortura, emprego de fogo, emprego de veneno. O pai que contrata um assassino de aluguel para matar o estuprador da filha. Nós temos aqui um relevante valor moral, que é a questão que envolve a dignidade sexual. Mas o meio de execução, se for mediante tortura, por exemplo, emprego de fogo carbonizando a vítima, enforcando a vítima, ou mediante dissimulação, mediante traição, ou qualquer meio que reduza ou impossibilite a defesa da vítima, nós temos aí a qualificadora do parágrafo 2º lá do artigo 121. Então, se a qualificadora for de meio de execução e houver uma motivação que privilegie o crime, o agente responde com uma redução de pena de 1 a 2/3 e o privilégio tem o condão de afastar a hediondez do crime, considerando que o homicídio qualificado privilegiado não se encontra no rol de crimes hediondos, ok? Então vamos agora chamar mais uma pergunta dos nossos alunos que estão nos acompanhando aí pelo WhatsApp. Vamos lá com a gente. Oi, professor, meu nome é Ingrid de Andrade, eu estou no 9º período da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e eu tenho uma pergunta. Pode-se afirmar que o feminicídio é o assassinato de mulheres? Bem, Ingrid, muito interessante essa pergunta, considerando hoje que nós temos em alta índices de feminicídio, é um assunto muito discutido no nosso meio social
e a gente precisa esclarecer algumas pendências, algumas questões relacionadas ao Instituto. Primeiro que o feminicídio não é um crime. O feminicídio é um instituto que qualifica a pena no homicídio, é uma qualificadora. E não constitui feminicídio o fato de matar mulheres. Matar mulheres significa fenicídio. O feminicídio é uma qualificadora prevista no parágrafo 2º, inciso 6 do artigo 121, que diz que quando se mata a mulher por questões relacionadas ao sexo feminino. E o parágrafo 2º-A, ele diz, considera-se como questão do sexo feminino. 1. A questão de matar por menosprezo à condição de mulher. E 2. Matar em situação de violência doméstica e familiar a mulher. Então, observe que um agente que entra no local com diversas pessoas, atira em diversas pessoas e mata homens e mulheres, não se pode dizer que ele vai responder por feminicídio. Porque, apesar de ter alvejado mulheres, ele não matou por menosprezo à condição de mulher e ele não matou por questões relacionadas à violência doméstica e familiar. Matar mulher não é sinônimo de feminicídio, ok? Então, aquela pessoa que mata a mulher porque ela pediu divórcio, aquela pessoa que mata a mulher porque ela adquiriu um novo relacionamento mesmo após o divórcio, aquela pessoa que mata a mulher porque ela quer ter a liberdade de se vestir como ela quer, de passar o batom que ela quer, de se expor como ela quer, isso sim é feminicídio. É não permitir que a mulher viva a sua plenitude enquanto sexo feminino. Então, o feminicídio está ligado intimamente à questão da violência de gênero, a questão de entender que a mulher é inferior ao homem. A gente tem um histórico que corrobora isso. Só é a gente pensar que há pouco tempo os senhores feudais, os donos de escravos, eles podiam se divertir com as suas escravas. Já a mulher, jamais. Se isso acontecesse, o marido podia puni-la inclusive com a morte. Cabarés, por exemplo, são institutos masculinos onde homens vão procurar prostitutas. A gente não vê isso em relação a mulheres indo a esse tipo de local. O homem que fica com várias mulheres, é o garanhão. A mulher que fica com vários homens, é a galinha, a prostituta. Então, é uma questão histórica em que a mulher foi subjugada. Então, com essas questões de violência de gênero que transcorreram durante a história, nós tivemos aí um grande avanço, que é a Lei Maria da Penha, 11.340, de 2006, e também o Instituto do Feminicídio, que é uma qualificadora que integrou o nosso ordenamento em 2015, relacionada à questão de matar a mulher não por ser mulher, mas por menosprezo à condição de mulher e também em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ok, pessoal? Então, vamos dar uma pausa nesse bloco, beber uma água e a gente volta logo em seguida respondendo mais perguntas aqui no nosso programa. Te vejo já. Fala pessoal, voltando aqui para o nosso Saber Direito Responde. Estamos aqui com a Giovana de Administração do 6º semestre e com o Guilherme do curso de Direito do 9º semestre. Vamos bater um papo com eles aqui para ver mais dúvidas e mais perguntas a respeito do conteúdo que a gente ministrou. Giovana, o que você traz para a gente poder responder aqui no nosso programa? Então, professor, na impronúncia, o MP poderá denunciar de novo, caso tenha novos elementos? Tal fato não ofenderia a non bis idem? Giovana, a impronúncia é uma decisão que o juiz no tribunal do júri, na primeira fase, no sumário de culpa, antes de mandar o réu lá para o plenário ser julgado pelos jurados, ele determina o arquivamento, considerando que não existem provas, de autoria nenhuma e não existe também materialidade que convença de que aconteceu um crime doloso contra a vida. A previsão desse instituto está no artigo 414 do Código de Processo Penal. O parágrafo único diz o seguinte: enquanto o crime não prescrever, o Ministério Público poderá oferecer sim nova denúncia, havendo novas provas. Então, o 414 diz, não se convencendo da materialidade, não tendo elementos mínimos de autoria, o juiz irá impronunciar o réu, ou seja, mandar arquivar. Contudo, enquanto o crime não prescrever, não tiver causa extintiva de punibilidade, o MP ele pode sim oferecer nova denúncia. Por quê? Porque na impronúncia o réu ele não é nem absolvido
e nem condenado. Então, na verdade, ele não chega a ser julgado. E o non bis in idem, ele diz que ninguém pode ser processado e julgado 2 vezes pelo mesmo fato. Então, nesse sentido, pode sim o Ministério Público formular nova acusação e isso não ofende o bis in idem, considerando que tem própria previsão no parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal. Ok? Tranquilo, Giovana? Então, vamos agora para os nossos alunos do WhatsApp, saber o que eles querem perguntar. Vamos lá. Um atirador de elite que mata um sequestrador para salvar a vida da vítima age em estrito cumprimento do dever legal? Gente, estrito cumprimento do dever legal também é uma causa que exclui a ilicitude prevista lá no artigo 23, inciso 3 do Código Penal. Um atirador de elite que mata uma pessoa, um sequestrador, que ameaça matar a vítima, age em estrito cumprimento do dever legal? Em hipótese nenhuma, jamais. A nossa Constituição, ela não legaliza a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, neste caso, o atirador de elite ele está agindo em legítima defesa de terceiro. Aquela pessoa que está com uma arma apontada em sua cabeça, que a qualquer momento pode ser alvejada pelo sequestrador, ela está sofrendo uma agressão, uma injusta agressão. Então, o atirador de elite que ceifa a vida daquele agressor, ele está agindo em legítima defesa de terceiro. Não temos a figura do algoz. O Estado, ele não legitima a pena de morte, ela não é institucionalizada. Então, não se pode falar em estrito cumprimento do dever legal de matar. Então, ainda que se aceite no Estado matar para defender a vida de alguém, aqui nós temos a legítima defesa. Perfeito? Então, agora feitas essas considerações, vamos lá, Guilherme, próxima pergunta. Professor, se o júri condenar novamente o réu no segundo julgamento, mesmo sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o réu deverá cumprir uma pena por crime que comprovadamente não cometeu? Guilherme, quando a gente fala em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nós estamos falando que o réu pode apelar com base no artigo 593, inciso 3, a linha D. E quando a prova é manifestamente contrária à prova dos autos, o parágrafo 3º do artigo 593 diz que o tribunal ele pode, se der provimento ao recurso, submeter o réu a novo julgamento. Então, não. Ele não é obrigado a cumprir uma prova por um crime que comprovadamente ele não cometeu, ainda que exista a soberania dos vereditos. Ok? Então, o próprio parágrafo 3º do artigo 593 permite que o tribunal não mude a decisão do júri, por ela ser soberana, mas permite que o tribunal, dando provimento ao recurso, sujeite o réu a novo júri, com novo conselho de sentença, para manter a imparcialidade no julgamento. Beleza? Mais alguma pergunta? O inverso valeria também, na hipótese se o júri absolve, mesmo havendo provas contundentes para a condenação? A mesma coisa, tá? Porque nós temos a paridade de armas. Então, se tem provas para a condenação e o júri absolveu, o Ministério Público pode recorrer. E o tribunal, dando provimento, não pode condenar, mas pode sujeitar o réu a novo júri. E a defesa da mesma forma. Se o réu foi condenado com a prova absolutória nos autos, o tribunal, dando provimento, pode sujeitar o réu a novo julgamento. Considerando que a decisão do júri é soberana, o tribunal não pode mudá-la, mas o réu não é obrigado a cumprir pena por um crime que não cometeu e nem a ficar impune por um crime que comprovadamente cometeu. Então, o tribunal pode sujeitá-lo ao novo júri com um novo corpo de jurados, com um novo conselho de sentença. Ok? Mais algum esclarecimento, Guilherme? Não, sou somente isso. Então, feitas essas considerações sobre a questão da soberania dos vereditos no júri, princípio constitucional do artigo 5º, inciso 38, a linha D, vamos ouvir mais um aluno que está participando via WhatsApp. Vamos lá, pessoal. Qual a diferença entre tentativa abandonada e arrependimento eficaz no crime de homicídio? Excelente pergunta. Quando nós falamos em tentativa abandonada, nós estamos falando, na verdade, de desistência voluntária. E quando a gente fala de desistência voluntária, estamos falando da teoria da ponte de ouro, prevista no artigo 15 do Código Penal, que diz que o agente, quando ele dá início aos atos executórios e voluntariamente ele desiste, ele responde só pelos atos já praticados.
Ou seja, a desistência voluntária, ela afasta a responsabilidade pela tentativa. O arrependimento eficaz, também conhecido como ponte de ouro, também previsto no artigo 15 do Código Penal, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque enquanto na desistência voluntária o agente está executando os atos e ele desiste, ele para a execução e vai embora, no arrependimento eficaz, ele terminou a execução, mas ele pratica o que a gente chama de ação salvadora. Ele intervém de alguma forma que salva a vítima e evita o resultado lesivo. Enquanto na desistência voluntária eu alvejo a vítima, eu atiro na vítima, e em vez de matá-la eu desisto e vou embora, no arrependimento eficaz eu dou um tiro que em tese seria letal, mas antes da vítima morrer, eu a coloco em meu carro, levo essa vítima ao hospital e a vida dela é salva. Então, os dois institutos têm o mesmo resultado, a mesma eficácia, afastam a tentativa, mas a desistência voluntária, ela se dá nos atos executórios e o arrependimento eficaz após os atos executórios, mas antes da consumação. É só lembrar que o arrependimento eficaz exige a prática de uma ação salvadora, enquanto a desistência voluntária é o ato do agente simplesmente desistir e ir embora. Beleza? Então, voltando para as nossas perguntas, vamos lá, Giovana, bater mais um papo. Professor, caso o juiz afaste uma qualificadora e o juiz de direito a mantenha na sentença, qual a postura do tribunal ante a soberania dos veredictos? Bem, Giovana, quando a gente fala desse conflito entre decisão dos jurados e decisão do juiz togado, nós temos também uma possibilidade de apelação. Recurso de apelação no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 593, inciso 3, a linha B, que fala que poderá haver o recurso de apelação quando houver divergência entre a decisão do juiz presidente e a decisão dos jurados. O parágrafo 2º do artigo 593 diz o seguinte: o tribunal, se convencendo dessa divergência, dará provimento ao recurso para retificar a aplicação da pena. Então, se o júri afastou uma qualificadora, que é uma circunstância que aumenta e muito a pena, e o juiz não tirou essa qualificadora na sentença, o que o tribunal pode fazer? Afastar a qualificadora e reduzir a pena, porque houve uma decisão do juiz presidente contrária à decisão dos jurados, e a decisão dos jurados é soberana. Ainda que o juiz de direito não concorde, ele tem que acatá-la na sentença. Ele reproduz o que o júri decidiu. Ele não tem autonomia para julgar, porque ele não é o juiz da causa. O juiz da causa são os jurados. Então, nessa perspectiva, pelo princípio da soberania, havendo esse conflito, prevalece a decisão do júri. Então, o tribunal ele pode dar provimento ao recurso, para quê? Para diminuir a pena, retificar a pena. É exatamente o que determina o parágrafo 2º do artigo 593 do Código de Processo Penal. Parágrafo 1º e 2º, né? Porque tanto a linha B quanto a linha C falam do erro na decisão do juiz presidente. Então, num primeiro momento, se ele decide contra a decisão dos jurados e num segundo momento, se há erro ou injustiça na aplicação da pena. Em ambas as situações, o tribunal dando provimento, ele retifica a pena e muda a pena do juiz presidente. Observe que ele está mexendo na pena do juiz de direito e não da decisão dos jurados. Ao contrário, ele está utilizando a decisão dos jurados para mudar a decisão e adequá-la. Ok? Mais alguma dúvida? Então, ótimo. Gente, feitas essas considerações a respeito do recurso no tribunal do júri, envolvendo aí a apelação, vamos ver mais um questionamento, mais alguma dúvida em relação aos nossos alunos que estão participando via WhatsApp. Vamos lá. O arrependimento eficaz é sinônimo de arrependimento posterior? O arrependimento eficaz é sinônimo de arrependimento posterior? Resposta não, não tem nada a ver. O arrependimento eficaz, como a gente falou há pouco, ele está no artigo 15 e ele afasta a figura da tentativa, fazendo com que o agente responda só pelos atos já praticados. Então, observe que eu tentei matar uma pessoa, me arrependi e salvei a vida dessa pessoa. Eu vou responder só por lesão corporal, eu não respondo por tentativa de homicídio. Agora, o arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 16,
que só se aplica a crime contra o patrimônio que não tem violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, eu quebrei o patrimônio de alguém dolosamente, eu pratiquei o crime de dano. E aí eu me arrependi, fui lá e restituí a coisa, comprei uma coisa nova e dei para a pessoa. Ou eu furtei um objeto, me arrependi, fui lá e devolvi para a pessoa. Então, observe que o arrependimento posterior, ele ocorre no momento em que o agente se arrepende, vai lá e restitui a coisa e minora o dano, antes do oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 16. A pena desse indivíduo é reduzida de 1/3. O que quer dizer que ele responde pelo crime na forma consumada, mas ao final o juiz reduz a pena dele. Por isso que o arrependimento posterior é conhecido por Instituto da Ponte de Prata, porque há um benefício, mas ele não é tão valioso quanto a Ponte de Ouro, onde eu tiro de uma tentativa de homicídio para uma lesão corporal, por exemplo. Lembrando que a tentativa de homicídio ela vai para o tribunal do júri, a lesão corporal não, ela vai para a vara criminal. Muitas vezes, a lesão corporal tem benefícios que o crime de tentativa de homicídio não tem. Então, por isso, nós estamos falando de Ponte de Ouro. Agora, o arrependimento posterior, jamais. E outra, o arrependimento posterior, ele ocorre após a consumação. O arrependimento eficaz é após a execução, mas antes da consumação, tá? Então, a gente tem que localizar os institutos dentro do iter criminis para saber o momento oportuno em que a gente vai observar cada um deles, ok? Gente, então a gente vai encerrando o nosso programa por aqui. É um prazer inenarrável estar com vocês aqui, compartilhando nessas peculiaridades dos crimes contra a vida, essa questão que envolve o Tribunal do Júri, um assunto tão polêmico, um assunto tão instigante para muita gente. Então, conhecer essas minúcias é realmente muito interessante. Então, muito obrigado pela oportunidade, eu me coloco à disposição. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.